Graça e paz, povo de Deus, povo lavado e remido no sangue do Cordeiro. É um privilégio mais uma vez estarmos aqui, pela graça do Senhor, na casa do Senhor, contando os dias, os minutos, para voltarmos à normalidade. E hoje, nossa rede de homens, e é com muita alegria, com muita satisfação, que nós estamos recebendo aqui hoje conosco o pastor Rodrigo da Igreja Transformação, um amigão, uma surpresa para nós, um presente para nós na EC, tem andado conosco junto lá na EC, inclusive amanhã a gente tem uma reunião, pastor, de manhã cedo, nós temos uma reunião, convidei o pastor Rodrigo para estar conosco, que daqui a pouco vai estar interagindo com a gente aqui, batendo um papo de homem para homem, biblicamente falando, e eu creio que vai ser muito edificante essa noite. Então nós queremos convidar todos vocês aí, já compartilhe o link que a gente mandou para vocês, convide outras pessoas para estarem conosco, porque com certeza Deus vai liberar uma palavra direto do trono para abençoar a sua vida, a sua família, e é uma palavra direcionada para os homens, mas as mulheres também devem assistir, pastor? Não é porque é rede de homens que as mulheres não vão assistir, as mulheres devem assistir também. Mas nós queremos começar, primeiramente, lógico, não poderia ser diferente, orando ao Senhor, colocando essa noite, essa reunião, esse culto ao Senhor em oração. Você pode orar conosco se você desejar. Você está em casa aí, reúna a família, curve a sua cabeça, feche os seus olhos. Vamos falar com Deus. Eu vou começar orando, no final o pastor vai terminar orando, mas fecha teus olhos, vamos falar com Deus nessa hora. Pai, nós queremos louvar o Teu nome, Te engrandecer, Te agradecer por esse rico privilégio de estarmos na Tua casa mais uma vez, para tratarmos e falarmos concernentes ao Teu reino, assuntos concernentes ao Teu reino. Então, Espírito Santo, nós Te pedimos, vem, toma o Teu lugar, nos capacite, venha sobre nós, apodera-te de nós. Então, pastor Rodrigo, em Tuas mãos, que o Senhor possa usá-lo de uma forma sobrenatural. Nós queremos agradecer a Ti pela vida do Teu filho, agradecer a Ti pelo ministério que o Senhor deu a ele, a família dele. Pai, renova a unção, vem sobre ele, e que ele possa ser um instrumento, uma ferramenta nas Tuas mãos nessa noite, para liberar para nós, sobre nós, aquilo que está no Teu coração. Visite cada lar, cada família, mais uma vez nós Te pedimos, aqueles que estão em angústia, em aperto, necessidade, que o Senhor possa estar visitando em nome de Jesus. Se houver alguém enfermo, que seja curado para a glória do Teu nome, porque Tu és Deus de perto, Tu és Deus de longe. Nós proclamamos e profetizamos a cura daqueles que estão enfermos, que os caídos sejam levantados, que os fracos sejam fortalecidos, que os afastados retornem para a Tua casa em nome de Jesus. Pai, toma mais uma vez a nossa nação nas Tuas mãos, esse momento turbulento que a nação brasileira passa. Nós queremos entregar mais uma vez o Brasil em Tuas mãos e declarar que o Brasil pertence a Ti por direito de criação e por direito de redenção. O Brasil pertence ao Senhor. E queremos sempre poder ter a alegria de dizer que feliz é o Brasil, cujo Deus é o Senhor. Então toma esse culto nas Tuas mãos. Nós queremos louvar o Senhor nessa noite mais uma vez, como nós fizemos domingo aqui, Senhor, dizendo que nenhuma circunstância vai impedir o nosso louvor a Ti. Nós vamos Te adorar independente das circunstâncias. Te adoraremos ainda que a figueira não floresça. Meu Deus, ainda que todas as situações sejam contrárias, nada vai impedir a Tua igreja de Te louvar e Te adorar. Recebe o nosso louvor agora em nome de Jesus. Nós oramos agradecidos por essa oportunidade, no poderoso nome de Jesus. Amém. Deus, glória. Esperamos que toda a família tenha adorado a Deus aí, declarando: todavia te alegrarei, Senhor, independente das circunstâncias. Quero liberar o microfone aqui para o nosso amado, dar uma saudação, uma boa noite para todos nós, nossos discípulos, irmãos e irmãs que estão nos assistindo aí, que vão nos assistir. Pastor Rodrigo, dá uma boa noite para os nossos irmãos aí, nossos discípulos, em nome de Jesus. Graça e paz, queridos. Deus abençoe a todos que estão conosco.
cada discípulo da Igreja Batista de Getsemane, também os nossos irmãos da Igreja Transformação que já estão conosco aí, todos os irmãos, na verdade, que estão nos acompanhando, que Deus possa abençoar a sua casa, abençoar a sua vida. Pastor Gilber, é um prazer muito grande, me sinto honrado pelo convite, por essa oportunidade riquíssima. É um prazer imenso estar aqui. Eu tenho certeza que Deus tem algo muito importante, instrutivo para as nossas vidas. Homem único, um tema precioso, atual e muito necessário para nós. Estou muito feliz de estar aqui. Deus abençoe. Alegria nossa. E como eu falei no início, o pastor Rodrigo foi uma surpresa muito grande para nossas vidas. Sua chegada para a EC, né, para somar como o senhor tem somado, a sua aliança, seu compromisso, a sua lealdade, seu companheirismo tem contagiado muito a gente e nos alegrado muito. Mas eu queria começar aqui porque o tema dessa rede de homens hoje é homem único, né? Que a gente poderia também dizer homem ao máximo, homem único, homem bíblico. Em 1 Reis, capítulo 2, para quem quiser acompanhar conosco, para a gente embasar a nossa conversa, pastor Rodrigo, está escrito que 1 Reis 2, versículo 1 e 2, diz assim: quando se aproximava o dia de sua morte, Davi estava prestes a morrer, deu instruções a seu filho Salomão. Pastor, interessante que a gente estava conversando aqui antes. Olha a primeira instrução que Davi vai dar a Salomão antes de morrer. Ele diz: estou para seguir o caminho de toda a terra, por isso seja forte e seja homem. Que conselho antes de morrer. Ele não diz cuidado com o trono, tome cuidado com a nossa fortuna, olha o ouro, olha a prata, né, cuidado com a coroa. Não, mas ele disse: seja forte, corajoso e seja homem. Então, eu pesquisando um pouquinho antes de virmos para cá, eu encontrei uma citação que diz o seguinte: ser do sexo masculino é questão de nascimento, mas ser homem é questão de decisão. É interessante isso. Ser do sexo masculino é questão de nascimento, mas ser homem é questão de decisão. Então, pastor, é uma palavra dirigida aos homens nessa noite, mas que eu coloquei lá que as mulheres devem assistir também, né? Então, feita essa apresentação do pastor Rodrigo, pastor da Igreja Transformação, nosso amigão, parceirão, só um esclarecimento também, mais uma vez, essa rede de homens, ela tem um propósito de abordar temas masculinos, né, dentro do universo masculino, trazendo para a nossa realidade como cristãos, para que a gente possa ser verdadeiros homens bíblicos, né, para o nosso tempo, para a nossa família. E a primeira pergunta que eu gostaria assim de colocar para o nosso convidado aqui, nosso amigo, e que com certeza ele trará uma palavra de Deus para nossas vidas. Pastor, como explicar, pastor? Eu fiz questão de anotar aqui para não me perder. Como explicar, segundo pesquisas, e a gente acredita que existem essas pesquisas, que a mulher passou a ser a principal figura de autoridade para as crianças, do nascimento até os 20 anos de idade. A mulher dentro de casa passou a ser a figura de autoridade dentro de casa, né? Do nascimento aos 20 anos, quando na verdade a Bíblia diz que deveria ser o homem. Onde o senhor vê que está a falha? Porque deveria ser o homem ter essa figura de autoridade dentro de casa, mas passou a ser a mulher. Parece que os papéis se inverteram aí, e eu creio que isso tem trazido certas consequências para a criação das nossas crianças. O senhor atribui isso aqui, a falta de autoridade, de liderança. O que o senhor tem para dizer para nós? Bom, queridos, eu penso que o inimigo, ele sempre buscou investir pesado para que o homem não assumisse, pastor, o seu papel na sociedade, na sua casa. Eu sempre percebi, lendo a Bíblia, que todas as investidas do diabo para que o homem perdesse a função de seu papel foram muito agressivas essas investidas.
a gente vai ver, por exemplo, a investida que o diabo vai fazer na vida dos homens lá nos tempos de Faraó, quando ele ordena que as parteiras matassem todos os meninos hebreus que nascessem. E também depois nós vamos ver isso lá nos tempos de Herodes. O inimigo, na verdade, ele sempre investiu para que o homem não cumprisse o seu papel, porque Deus designou que o homem pudesse ser espelho, que ele pudesse ser exemplo. Eu sempre digo para alguns pais lá na nossa igreja que os nossos filhos, eles seguirão muito mais os nossos exemplos do que os nossos conselhos. Então, nós percebemos que isso aí é uma grande realidade. E essa pesquisa, ela é muito verdadeira, porque o homem, ele tem deixado de cumprir o seu sacerdócio no lar, na sua casa. Os pais não têm sido exemplo para os seus filhos, e com isso, acaba a mulher tendo que assumir esse papel. Então, eu penso que a razão, pastor, de a mulher hoje, ela está assumindo esse papel e se tornando a figura de autoridade na vida dos seus filhos, é porque o homem, ele tem sido muito lento no seu amadurecimento. O Senhor citou o texto que Davi diz a Salomão: seja homem. E por que é que Davi expressou essa palavra? Por que esse conselho? Tem uma passagem que eu gosto muito, e eu queria rapidamente partilhar aqui, que está no livro de Números, capítulo 3 e 4, quando Deus está estabelecendo ali o tabernáculo, e o Senhor vai designar as funções dos levitas no tabernáculo. Mas aí o Senhor vai perceber, lendo, que Deus vai ordenar que só poderia cumprir as funções do tabernáculo homens de 30 anos para cima e de 50 anos para baixo. Eu sempre fiquei analisando o porquê disso. Por causa da maturidade. E Deus não vai dar coisas nobres nas mãos de meninos. A gente precisa amadurecer. O homem hoje, ele precisa cumprir o seu papel. Ele não pode fugir da sua realidade. Ele precisa ser restaurado no seu sacerdócio. Eu gosto muito da declaração de Josué, lá no capítulo 24, que todos nós conhecemos, quando ele diz: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Ele está demonstrando nessa frase que ele é tanto líder de si mesmo, como líder de sua casa. Ele é a autoridade da sua casa. Ele é a voz. Por que o homem, ele precisa ser a voz, precisa ser o cabeça? Porque ele é a parte pensante. Ele é a parte de comando. Então ele não pode fugir desse papel, dessa responsabilidade. E a gente percebe que hoje o homem, ele tem negligenciado essa função sacerdotal, essa função de liderança dentro da sua casa. É a mulher que toma as decisões. Deixa eu ver se eu entendi, pastor. O senhor está dizendo que o senhor percebe uma certa lentidão na maturidade do homem em entender o papel dele, né, como figura mesmo de autoridade e liderança. Essa demora de amadurecimento, é isso? Exatamente, porque a gente vê que hoje cada vez mais os jovens, né, têm assumido, têm estabelecido o matrimônio, e a gente percebe que os jovens hoje, eles casam por causa do sexo. E eles levam, os meninos, eles levam muito tempo para assumir o seu papel, porque eles casam, mas eles não assumem a identidade de homem. Eles continuam vivendo a vida de meninos, eles continuam vivendo a vida como se fosse uma vida de solteiro. Eu conheço pessoas que já casaram, que já têm filhos, mas levam muito tempo nos videogames. Ah, Jesus. Levam muito tempo em tantas coisas. Olha aí, que acabam negligenciando. E quem é que vai se tornar a figura de autoridade, de exemplo? A mulher. Porque a mulher, ela acaba amadurecendo primeiro. Então, eu creio que o homem, ele tem demorado muito a amadurecer. Ele tem assumido compromissos precocemente e tem demorado a desenvolver essa maturidade que a liderança exige. E olha, queridos, não foi resposta assim combinada não, porque é impressionante, pastor, porque às vezes a gente dá uns puxões de orelha aqui nos homens. Essa questão realmente, tudo bem, tá lá brincar um pouquinho de videogame com nada contra, com filho e tal, mas chegar até nós de que um marido
vira a noite jogando videogame, passa tanto tempo jogando videogame, sai, fica o dia inteiro na rua soltando pipa. Mas para aí, meu Deus do céu, acho que isso é a causa dessa demora do amadurecimento, né? E uma coisa, pastor, dentro que você está colocando, que me chama muita atenção, uma vez que o homem não amadurece e a mulher assume essa carga, a gente vê hoje uma quantidade de mulheres, uma demanda, recebendo uma demanda que ela não tem estrutura para suportar. Ela não tem estrutura, acho que nem física, emocional, né? Psíquica, para absorver essa carga, esse peso de responsabilidade, de liderança dentro de casa. O senhor concorda? Sim, porque ela está levando uma carga que não é dela. Então, quando o homem ele não assume seu papel familiar, ele sobrecarrega a esposa. E aí, querido, fica você, homem que está nos assistindo, se verdadeiramente você ama sua esposa e quer ter esposa por muito tempo, uma esposa saudável, então, pelo amor de Deus, olha a palavra que foi dada aqui. Não foi o pastor Gilber, não. O pastor Rodrigo está indo no cerne da questão. É tempo dos homens amadurecerem mais rápido, né? É tempo dos homens, não sei se acontece na igreja que o senhor pastoreia, mas a gente vê muito mais mulheres comprometidas com o reino. Não estou dizendo que não existem homens, mas a gente vê muito mais mulheres comprometidas mesmo com o reino do que os homens, né? A quantidade de mulheres, às vezes a gente fica fazendo uma comparação e vê que as mulheres realmente elas se comprometem muito mais, mas ao mesmo tempo a gente vê o desgaste que elas sofrem, né? Desgaste emocional, e a gente vê mulheres muitas vezes abatidas, desgastadas. Então, homens, despertem aí em nome de Jesus, é tempo de amadurecer. Ontem, né, pastor? Já passou do tempo, né? Exatamente. Não demorar muito para amadurecer, amadurecimento rápido em nome de Jesus, querido, para o bem das nossas esposas. Uma outra pergunta que eu gostaria de fazer aqui, aproveitando nessa bênção aqui conosco hoje aqui, eu queria tocar num assunto que é uma realidade, tanto no meio evangélico como no meio secular. Pastor Rodrigo, como o senhor vê essa explosão da depressão? Eu não poderia deixar de tocar nesse assunto, porque no nosso meio se tornou o mal do século, né? Depressão, algo que, com esse isolamento social que a gente tem vivido hoje, com essa pandemia, infelizmente esse isolamento social contribuiu muito para uma explosão da depressão. E no nosso meio, como o senhor deve acompanhar, a gente já vinha sofrendo com isso no nosso meio, até mesmo com o caso de suicídio de amigos nossos, né, conservos nossos, pastores que vieram a tirar a própria vida. Como o senhor entende, qual a leitura que o senhor faz hoje com relação a essa questão da depressão que tem massacrado tantas famílias, tanto dentro da igreja como fora da igreja, pastor? Como é que o senhor entende isso? A depressão é uma realidade, a gente percebe que cada vez mais as pessoas estão adoecendo e estão se isolando em si. A gente percebe que com isso o aumento da indústria farmacêutica, por exemplo, hoje está multimilionário por conta da sociedade adoecida. E a depressão, ela está entre essas doenças mais atuais. A OMS, a Organização Mundial de Saúde, diz que 50% das pessoas que comparecem aos hospitais sofrem de problemas de doenças psicossomáticas. A gente não é especialista na área, mas a leitura que a gente tem, que o ativismo, o descontrole, a desordem em algumas prioridades tem cooperado para que as pessoas entrem em caminhos depressivos, porque hoje se busca muito resultados, e quando os resultados demoram a vir, isso coopera muito para que as pessoas se decepcionem acerca de si mesmas. Então, uma leitura que eu faço nesse tempo, onde eu sei que a depressão aumentou muito nesse tempo de isolamento, eu procuro ver de forma positiva que Deus está nos dando a oportunidade de retornarmos ao secreto. Eu tenho certeza que o nosso maior público que está aqui agora são de pessoas cristãs,
são de homens que conhecem a palavra de Deus. E o que eu entendo nesse tempo é que o ativismo nos levava para fora, a intimidade nos leva para dentro. Então Deus está nos dando uma oportunidade de nós sermos restaurados na intimidade, porque a depressão, ela ocupa um espaço na nossa vida onde Deus não está presente. E isso está resultando com que pessoas não consigam mais encontrar o seu propósito de vida. E elas vão cada vez mais desistir. Então, eu penso que hoje um pastor, por exemplo, um cristão que está com indícios de depressão, ele precisa assumir essa realidade na sua vida e buscar ajuda. Você não pode ter vergonha, você não pode pensar que você vai ser visto como uma pessoa que está sem fé. Você precisa buscar ouvir conselhos de profissionais nessa área. Você precisa buscar se aproximar de pessoas que vão poder te prestar auxílio nesse momento que é tão difícil. Então, pastor, eu penso que essa é uma realidade e que nós precisamos reagir como igreja, como homens de Deus. Nós precisamos mergulhar no conhecimento da causa para que nós possamos prestar esse socorro às pessoas que estão próximas. Eu penso que ainda a igreja, no contexto geral, ela está atrasada no que aconselhar. Ela ainda não aprendeu a lidar com pessoas que estão com depressão. Interessante, pastor, que graças a Deus foi desmistificada essa questão da depressão no meio evangélico, né? Porque há uns anos atrás, se alguém falasse que estava com depressão dentro da igreja, dizia que essa pessoa estava endemoniada, né? E graças a Deus hoje isso mudou, né? O entendimento, o amadurecimento mudou. Mas, por outro lado também, é triste, né? A gente vê, vamos colocar na nossa categoria, os pastores, eu creio que deu uma parada, mas houve um tempo aí, que bem recente, em que o número de suicídio entre pastores de líderes foi assustador. Muito. Né? E o que nós aprendemos aqui, e que acho que poderia também ficar de lição para quem está nos ouvindo, e uma das coisas, uma das causas que levou muitos pastores ao suicídio foi realmente o isolamento, não se abrir, não compartilhar, não andar junto, não ter pessoas com quem conversar, se abrir, dialogar, né? E foi absorvendo muita coisa e chega uma hora que explode, não é isso, pastor? Exatamente. A função pastoral, na verdade, ela é uma das mais difíceis de ser realizada. Isso já foi comprovado estatisticamente. E a função pastoral traz muito desgaste emocional, porque a gente lidar com situações adversas. E a gente é como um bombeiro de plantão 24 horas, né? Você tem que estar pronto para tudo e para todos a qualquer momento. E aí chega um momento em que você vai vivenciar as suas próprias guerras e você não encontra, de repente, um auxílio, ou você está tão desacreditado por causa das decepções, das atitudes que as pessoas tiveram, e as pessoas acabam se isolando, os pastores acabam se fechando. E isso é mal, isso é uma coisa muito negativa, porque a gente não pode se deixar dominar por isso. E por causa dessas questões a gente se isolar. Então os pastores, os líderes, eles precisam reagir, eles precisam buscar ajuda, precisam buscar estabelecer novas rotinas, atividades físicas. Isso é orientado, né, pela psicologia, para que possa vencer essa situação aí. E nós que fazemos parte da diretoria da EC e da própria EC em si, eu acho que a gente tem aprendido uma lição muito grande, né, pastor? Um dos remédios que a gente encontra, porque eu posso ser sincero para o Senhor, e eu falo isso aqui abertamente para a igreja, que se eu ainda estou de pé hoje, diante das demandas que o Senhor falou, das agruras do ministério pastoral, das decepções, se a gente está de pé hoje, primeiramente sempre vai ser o Senhor, mas Ele usa realmente a comunhão que a gente tem um com o outro, a amizade, o compartilhar, né? E a própria comunhão com a igreja em si. Apesar de, espero que as nossas ovelhas não fiquem tristes conosco,
mas a grande maioria das nossas ovelhas não estão preparadas para receber toda a fraqueza de um pastor, toda a carga negativa que vem sobre ele, toda a tristeza que ele sente muitas vezes, toda a angústia que ele sente muitas vezes, e ele precisa compartilhar isso com alguém que vai entendê-lo de uma forma que esteja passando por aquilo. A Bíblia diz que com as consolações que nós somos consolados, nós conseguimos consolar outros. Então acho que um pastor vai entender melhor um pastor do que uma ovelha. Não é desfazendo das ovelhas, mas o que tem me mantido de pé hoje, por isso que eu não abro mão, pastor, da nossa comunhão lá na EC, com outros pastores. E fica aqui o conselho, se tiver algum pastor nos assistindo e vier nos assistir, um dos segredos para a gente não permitir que a depressão realmente venha nos sufocar e nos levar ao extremo, como muitos chegaram, é andar junto. Exatamente, até porque Jesus, ele, quando enviou os 70, ele enviou de 2 em 2. Nós vamos encontrar várias referências bíblicas que falam sobre a importância da unidade, a importância do companheirismo. E não existe unidade sem relacionamento. A chave da unidade é o relacionamento. Então é muito importante essa comunhão. O pastor ele não sabe muitas das vezes para quem se abrir. Então é necessário ter amigos. É necessário ter. Então esse conselho é muito válido para os pastores, para algum líder que está aí. Você está com dificuldade, que você procure criar relacionamentos saudáveis, que você se aproxime de pessoas maduras, pessoas acima de 30, como eu disse aqui no começo, para que possam transbordar sobre você aquilo que vai te levantar. Glória a Deus. Fica aí, querido, mais uma vez esse conselho tremendo para nossas vidas. Vamos explorar mais o pastor Rodrigo aqui em nome de Jesus. Vamos explorar. É de homem para homem aqui. Glória a Deus. E agora vamos tocar num assunto muito sério também. E eu descobri isso, pastor, com essa pandemia, de alguém que chegou para mim, um discípulo chegou para mim dizendo que também nessa pandemia o número de pessoas que vieram a explorar a questão da pornografia. A gente vê, nós vemos muitos homens hoje, principalmente homens. Nós já tratamos aqui também de casos de mulheres, mas homens muito mais. Nós vemos muitos homens hoje dentro e fora da igreja presos à imoralidade, à pornografia. Que conselho a gente daria para esses homens que estão presos à imoralidade, à pornografia, essa questão da sexualidade aí? Que conselho o senhor daria? Queridos, o reverendo Hernandes Dias Lopes diz que a igreja, num contexto bem amplo, ela está mergulhada, infelizmente, nesse nível de promiscuidade. Infelizmente, muitas pessoas estão cativas a isso. Mas por a gente lidar com muitas pessoas que nos procuram em gabinetes com essas dificuldades de como se libertar, a gente vai ver muitos vídeos no YouTube que auxiliam pessoas a se libertar. Mas a gente percebe e aprende que a pessoa que acaba se viciando à pornografia, ela está com uma ausência na sua intimidade. Porque ela se isola, está trancada, ninguém está vendo, é só ela e o seu acesso. Então ela tem uma necessidade de intimidade. Então qual é o conselho que nós pastores podemos dar a uma pessoa que sente, porque nós precisamos de momentos de intimidade. Então o que nós pastores precisamos orientar é que essas pessoas construam esse momento de intimidade com o Pai. Por exemplo, Jesus, ele não tinha necessidade, por ser 100% Deus, 100% homem, ele não tinha necessidade de estar subindo ao monte para ficar pedindo coisas a Deus. Então, o que Jesus sempre buscava fazer nos momentos da madrugada, após as suas ministrações? Ele buscava desfrutar da intimidade. Olha aí, ó. Da comunhão com o Pai. Então, eu consegui ver resultados aconselhando jovens, pessoas que chegaram para mim: pastor, estou obtendo sucesso, estou tendo êxito depois desses conselhos, porque nós precisamos construir e, na verdade, restaurar o nosso secreto, a nossa intimidade com Deus. Esses dias eu até fiz uma publicação falando sobre isso, a importância de nós construirmos o nosso momento
de devocional, porque nós precisamos ser nutridos no nosso espírito, e quando nós nos alimentarmos da palavra, nós não sentiremos necessidade, esse tipo de necessidade. Nós estaremos dominando muito mais os nossos intuitos carnais quando nós estivermos alimentados. É aquela antiga frase, né? Na luta entre a carne e o espírito, triunfará aquele que estiver mais alimentado. Então, um conselho, pastor, é construir uma intimidade com Deus para vencer essa... Porque a pornografia ela é como se fosse um vício também, né? Sim. Tipo álcool, cocaína, e parece que quanto mais a pessoa usa, mais doses fortes ela quer usar, né? Então, realmente é uma coisa que se alastra muito fácil, acesso muito fácil à nossa juventude hoje com um clique, né? Infelizmente a gente tem muito disso, e infelizmente é um mal que afeta não só o nosso arraial, como lá fora então nem se fala, mas dentro do nosso arraial também. A ponto, pastor, de um tempo atrás eu aconselhar um homem, né, uma pessoa dentro da nossa congregação, casado, né, com família, mas com problema de masturbação também. Olha só. Então não é porque veio para a igreja que a pessoa pensa que tudo vai se resolver assim de um dia, né, para o outro. É um processo, né? Um processo de restauração, de libertação, que eu creio que a pessoa tem que se expor a isso, se abrir a isso, para que possa ser curado, né? E é uma dificuldade, né? Principalmente para homens, né? O homem, ele tem muita dificuldade de se abrir. Muitas vezes o seu orgulho não permite tal atitude. Mas se você está acorrentado a esse pecado, se você está aprisionado, você vive constantemente nessa prática, isso está te fazendo mal, isso está cada vez mais te tornando uma pessoa carnal, isso está comprometendo totalmente a sua mente, o seu caráter. A gente sabe que por conta desse pecado aumentou absurdamente o número de pedofilia. Né, de abuso sexual. Então, os cristãos principalmente precisam lutar contra isso. Não, de forma alguma, considere isso como uma coisa normal. Busque ajuda. Procure o seu líder. Eu tenho certeza que ele não vai te acusar, ele vai estender a mão para você, ele vai te orientar, você vai conseguir romper. É necessário o querer, é necessário a vontade, mas é possível a libertação. Eu também creio nisso, e essa é uma frase que a minha esposa usa muito, né? No meio evangélico, ela fala que o querer é decisivo para tudo, né? E não só com relação à pornografia, mas a drogas também. Infelizmente, a gente trabalha também, a gente tem lá a questão do Vida Amor, eu também faço parte da diretoria lá do Vida Amor, e um dos dados muito tristes que a gente tem é o número de recaídas, né? Então, nessa questão dos vícios, da pornografia, eu costumo dizer exatamente o que o pastor Rodrigo está falando, assim, essa questão de injetar Jesus na veia, né? Essa questão do secreto, do se alimentar de Deus, de buscar a Deus, né? De saturar a sua mente com as coisas de Deus, para que essa questão da pornografia e tantos outros vícios não venham a ter domínio sobre nós. Porque a própria Bíblia diz que o pecado não vai ter domínio sobre nós mais. Romanos 6, não é isso, pastor? Exato. Eu entendo que essa questão da intimidade, ela precisa, eu tenho falado muito sobre isso, porque Jesus disse em Mateus 5,14 que a nossa luz precisa brilhar diante de Deus e também diante dos homens. E a gente acaba se preocupando muito em fazer a nossa luz brilhar diante dos homens, porque está falando do altar público, está falando da sua reputação. E a gente acaba deixando de lado essa questão da intimidade, da integridade. Então a gente precisa se atentar que o que as pessoas veem e pensam sobre nós diz muito pouco acerca da gente. Mas nós precisamos construir essa intimidade, porque o que vale sobre a vida do cristão é a ótica de Deus sobre ela. Então a gente precisa entender isso e vencer. A questão da pornografia vicia, como a droga, o álcool, porque atinge, satisfaz uma área do nosso cérebro que está relacionada ao prazer. Então, por que eu falei que o caminho seria buscar construir esse secreto com Deus? Porque até mesmo o salmista, ele declarou, aqueles que servem ao Senhor, o seu prazer está na lei, Senhor.
aquilo que traz satisfação a ele é o meditar na sua palavra. Então é possível, principalmente nesse tempo de isolamento, onde muitas pessoas ficaram ausentes de suas funções eclesiásticas. Muitas pessoas mergulharam de cabeça, pastor, nessa área, mas esse é um tempo oportuno de Deus para que seja restaurado essa intimidade, essa comunhão, esse secreto. Tremendo, pastor, tremendo. Querido, que instrução maravilhosa. Esperamos muito que esse papo aqui esteja realmente edificando a sua vida, né, edificando a sua família, em nome de Jesus, porque essas coisas têm afetado e muito. A gente está falando aqui de depressão, a gente está falando aqui de pornografia, de imoralidade, de suicídio. São coisas que têm afetado as nossas vidas e nós, como homens, precisamos nos posicionar, né? Precisamos nos posicionar nesse papel de líder que Deus nos deu, amado, né? O homem como líder, o homem como cabeça, o homem, né, como aquele em que Deus confiou a liderança do lar. Então, aproveitando esse gancho, pastor, a gente fala muito o homem como sacerdote da casa, o homem tem que ser o sacerdote. Isso é uma frase que ecoa muito na igreja, o homem como sacerdote do lar. Mas, na sua opinião, o que seria um homem exercendo o sacerdócio dentro da sua casa, pastor? Biblicamente falando, o que seria um homem exercendo um sacerdócio que Deus quer que ele exerça dentro da casa dele? Como esse sacerdócio seria exercido? Como esse homem hoje deve agir para passar segurança para a sua família? Que conselho o senhor daria para os homens que estão nos assistindo para exercer o sacerdócio dele dentro de casa? O que seria esse sacerdócio, pastor? O conselho é ser homem, né? Como começou aqui a nossa live. Ser homem. Mas o sacerdócio é o homem assumir o seu papel. Ele não vai assumir o seu papel se ele não entender qual é a sua função. Quando a Bíblia diz, eu acho que eu já citei aqui, quando a Bíblia fala que o homem é o cabeça da mulher, é que o homem, ele é a parte pensante. O homem, ele é aquele que conduz, é aquele que lidera pelo exemplo. Então, como nós já citamos aqui sobre o comportamento imaturo de homens dentro de casa. Lá em casa, às vezes as minhas crianças, eu tenho 3 filhos, eu tenho uma de 18 e eu tenho a Rebeca, que é a caçula. Então, às vezes eu estou assim com a minha esposa em casa, ela está assistindo aí, e a gente está ali brincando, se beijando, se acariciando, e as crianças entram, tá namorando. E a minha esposa diz assim: olha, vocês precisam muito ver eu e seu pai assim, porque as famílias hoje, elas estão infelizmente contemplando dentro de casa brigas, péssimos exemplos dos seus pais, mas nós precisamos liderar pelo exemplo. Pastor, o sacerdócio, no meu ponto de vista, de uma forma resumida, é liderar pelo exemplo. Presta atenção aí, igreja. Amados, escutem aí. Você vai ver lá nas cartas paulinas, partindo ali de Atos dos Apóstolos, capítulo 7, quando vai instituir os diáconos. E nas cartas paulinas a gente vai ver os requisitos que os homens precisavam ter para assumir uma função na igreja. Porque ele não poderia assumir uma função na igreja se antes ele não exercesse todos esses atributos na sua casa. E Paulo vai dizer até lá ao jovem Timóteo, que era um pastor de uma grande igreja, a igreja de Éfeso, ele vai dizer: aquele que não sabe governar bem a sua casa, ele é pior que um descrente. Então, o sacerdócio é liderar pelo exemplo. E aí, quando havia as indicações, deveria o homem ser não dado ao vinho, marido de uma só mulher, líder de si mesmo, irrepreensível. Uma pessoa irrepreensível não é uma pessoa que não tenha pecados, que não tenha falhas, mas é uma pessoa que triunfa no exemplo. É uma pessoa que compra e paga. Ele é uma pessoa que ele atende os telefonemas de cobrança na sua casa. Ele não manda as pessoas da sua casa dizer que ele não está aí. São coisas simples, pastor, mas que fazem a diferença, porque a nossa família está nos observando. E a nossa congregação é uma congregação pequena, mas eu uso muito uma frase que eu me esqueci agora o autor, que é: ai de mim ministrar aos 50, 60 membros da minha congregação, se eu primeiro não ministrar aos 4 membros da minha casa. Então, nós precisamos liderar pelo exemplo. O homem precisa ser restaurado no seu sacerdócio.
liderar pelo exemplo. Uau! Querido, você pegou isso, amado? Você está anotando isso? Está vendo? Você pode rever isso, né? Depois rever essa mensagem, né, pastor? É bom que gravado que a pessoa pode rever depois. Liderar pelo exemplo. Que a sua mulher, que os seus filhos possam ver você orando. Que a sua mulher e os seus filhos possam ver você lendo a palavra. Que a sua mulher e os seus filhos possam ver você realmente honrando seus compromissos, né? Compromissos seculares, compromissos com o reino. Então essa é uma palavra muito chave, né? Conduzir a sua família em liderança ali pelo exemplo. Não é só mandar fazer, né, pastor? Mas ser o exemplo, né? Eu gosto muito de Abraão porque nós não vamos ver Abraão realizando nenhum milagre. Verdade, nenhum milagre. O ministério de Abraão não foi marcado por milagres, mas ele deixou um legado incrível para o seu filho. E uma coisa que é muito importante, eu senti isso no meu coração de deixar, talvez para alguém que está aqui. Os nossos filhos, a nossa família observa muito como nós reagimos diante das adversidades. Porque quando houve uma fome, nos tempos de Abraão, Abraão desceu para o Egito. Quando houve uma segunda fome, já nos dias de Isaac, a estratégia, a referência que Isaac tinha era seu pai Abraão. Ele disse, meu pai Abraão, no tempo difícil, ele desceu para o Egito. Então ele decidiu descer para o Egito, só que Deus tinha um outro propósito, por isso Deus se manifestou falando, não desça para o Egito. Mas aí o que eu pego nisso aí é como que Abraão se tornou exemplo para o seu filho, para a sua geração. E eu gosto muito também da passagem de Davi, quando entra na caverna. Eu ouvi muitos pregadores dizer que Davi se acovardou, e a gente usou muito esse termo de caverna como um ambiente de covardes. Só que eu até publiquei e preguei isso esses dias, que caverna não é um ambiente de covarde. No meu ponto de vista, a leitura que eu tenho é que a caverna é um ambiente preparado para aquela pessoa que discerniu a intensidade, a agressividade da luta espiritual. Uau. E ele precisa se retirar para buscar em Deus um novo ânimo, uma nova estratégia para as guerras que estão aí. E aí o que aconteceu? Quando Davi foi para a caverna de Adulão, a sua família, os seus pais, seus irmãos foram ter com ele ali. Então o que acontece? A nossa família, ela observa muito como nós reagimos no tempo de adversidade. Davi estava passando por um problema, pastor. Ele nunca tinha vivido, ele estava tendo problema com seu sogro, que era o rei de Israel. Uma guerra desconhecida para ele. Então ele desce para a caverna. E quando ele desce para a caverna, a sua família vai ter com ele porque entende que a sua atitude é correta. Ele foi para a caverna não é porque ele estava fugindo do seu compromisso, não é porque ele estava fugindo da sua realidade. Ele estava buscando uma estratégia nova. E o que Deus fez na caverna? Consolidou o seu relacionamento com a sua família. Desceram a ele 400 homens que estavam falidos, descreditados diante da sociedade. E dentro da caverna Deus consolidou um discipulado tão tremendo e levantou de dentro da caverna um exército. Para os sacerdotes que estão nos ouvindo agora, para os machos que estão aí conosco agora, eu quero dizer que Deus nesse tempo vai fazer você um líder de verdade. Vai fazer de você um líder de sua casa. Deus vai consolidar um discipulado tremendo para que você venha mudar a realidade das pessoas que estão à sua volta. Meu Deus, recebe aí em nome de Jesus, querido. Deus conta com você. Como esse líder que você precisa ser dentro da sua casa. Porque eu vejo às vezes, pastor, que um conceito que o homem tem, porque ele acha que só em colocar comida dentro de casa, vestiu a família, botou a comida lá, já resolveu o problema. Mas a coisa é muito mais além do que isso, né, pastor? Tem muito mais do que comida e vestimentas, né? A questão espiritual, né? Exatamente. A gente precisa entender, irmãos, que a esposa precisa de atenção. Os filhos precisam de atenção. E isso daí é uma realidade, pastor. A gente lidar muito com isso aí nos gabinetes. Muito. Homens que falam, não, eu já faço a compra. E por isso que alguns casamentos estão sendo abalados nesse tempo agora. Por quê? Porque o camarada tinha uma rotina. Ele saía de manhã, trabalhava o dia inteiro, chegava em casa, ligava a sua televisão, ia dormir. E ele não tinha relacionamento com a sua família. E agora Deus deu uma oportunidade dele restaurar os seus laços familiares. Mas ele não está sabendo lidar com isso.
e ele fica entre dois extremos, ou ele está ansioso, ou ele está preguiçoso, ele não sabe o que fazer, ou ele quer dormir demais, ou ele não consegue ficar em casa e busca situações para poder sair de casa. Mas eu queria que você entendesse que esse tempo, Deus está dando uma oportunidade de você fortalecer a sua relação com seus filhos, você fortalecer o seu casamento, a sua relação com a sua esposa. Então, que Deus abra os seus olhos nessa noite, para você entender que oportunidades grandiosas Deus tem te dado. Não é só você colocar, pagar as contas, não é só você colocar a comida. A sua família espera muito mais de você. Sua família depende muito mais de você, da sua atenção, do seu companheirismo, da sua instrução e, acima de tudo, do seu exemplo. Uau! Que noite gloriosa, que noite maravilhosa, glória a Deus. Esperamos muito que você esteja aí absorvendo isso e não só ouvindo, mas se dispondo a colocar em prática isso, querido. Porque já não dá mais para termos... Por que a gente colocou o tempo? Pastor, homem único, homem ao máximo, né? Falamos desse versículo aqui, Davi dizendo para Salomão, seja homem, porque, como a gente costuma dizer aqui, ser homem é muito mais do que ter uma genitália masculina. Na visão de Deus, ser homem, né, é exatamente isso, é exercer esse sacerdócio. Então tem pessoas que realmente nasceram com o sexo masculino, mas que na visão de Deus não é homem não. Essa frase aqui me marcou muito também. Ser do sexo masculino é questão de nascimento, mas ser homem é questão de decisão. Você tem que tomar uma decisão de ser homem. E um dos fatores que te leva a ser homem, na visão de Deus, é exatamente isso, né? Exercer seu sacerdote, principalmente como exemplo, como o pastor Rodrigo acabou de colocar para nós. E caminhando aqui para o final, para não cansar muitos de vocês aí nessa quarta-feira, eu não creio que tem muita gente cansada não, né, pastor? Eu estou em casa, né? E esse tempo que a gente está de isolamento, o senhor tocou numa coisa muito interessante, né? Esse equilíbrio entre essa ociosidade, essa ansiedade, né? E foi outro termo que o senhor colocou também, o oposto aí. A ansiedade e a preguiça e o comodismo, né? Buscar o equilíbrio para isso, porque na nossa visão pastoral, assim, numa visão mais ampla da coisa, a leitura que eu faço, pastor, desse tempo que nós estamos vivendo, é que Deus usou esse isolamento social para a gente restaurar o altar dele dentro da nossa casa. Restaurar o altar dele dentro da nossa casa. E eu não sei quantos fizeram isso, mas que foi uma oportunidade única, né, que Deus fez a nível mundial. Foi uma oportunidade para que o homem pisasse no freio, se voltasse para dentro da sua casa e restaurasse o altar dele dentro de casa, né? Dentro do lar, né? Eu acredito nisso, eu acredito que Deus parou a nossa mobilização por fora para nos mobilizar por dentro. O homem, ele precisa abraçar essa oportunidade. Meu irmão, você que está aí, você precisa abraçar essa oportunidade. Como eu citei aqui Davi saiu da caverna melhor do que entrou. Ele entrou perseguido, sem direção, mas ele saiu de lá com liderança, com sacerdócio. O que eu quero dizer para você? Que se você não usar essa oportunidade, não abraçar essa oportunidade, talvez você não tenha outra na sua vida. Deus nos deu uma oportunidade preciosa e você precisa sair. Não é como você está passando, é como você está lidando, é como você vai sair dessa situação, desse tempo. Amém. Eu fiz uma live há pouco tempo, alguns dias atrás, com o apóstolo Carvalho, e ele falou uma coisa muito interessante para nós, que nós vamos sair muito mais fortalecidos desse tempo, né, do que a gente estava antes, né? E será um tempo de conquista, em nome de Jesus. E o meu receio, pastor, é que, estou abrindo aqui o coração para o senhor, eu acho que eu já tenho até a primeira mensagem para dar para quando a gente voltar. É o meu receio da igreja esquecer com muita facilidade, né, o que a gente viveu. Porque me vem à memória que é o livro de Juízes, né? Quando Deus permitiu que nações vinham para oprimir Israel, levar Israel ali, a subjugar Israel, para que Israel voltasse aos caminhos do Senhor, largasse a idolatria, e Deus usava essas nações como castigo. E no meio da aflição, Israel clamava, e Deus levantava um juiz, né, um líder,
e daqui a pouco Israel voltava a ter tempo de paz, mas quando estava tudo bem, e essa é a minha preocupação, pastor, né, abrindo o coração para o Senhor aqui, essa é a minha preocupação, quando tudo voltar à normalidade, a gente não fazer o que Israel fazia. E é uma expressão lá no livro de Juízes que se repete muito. E eles voltaram a fazer o que era mal aos olhos do Senhor. Então, pelo amor de Deus, queridos, quando a gente terminar essa pandemia, que verdadeiramente a gente tenha aprendido a lição, né, do altar de Deus na nossa casa, exercendo o sacerdócio dentro da nossa casa. E pastor, para terminar, falando para os machos aí, que não só tem a genitália masculina, mas que são machos, são homens de verdade, né, como diz a palavra, homens de verdade. Por que a gente vê tão poucos homens hoje firmes na fé? Tão poucos homens hoje firmes no propósito, firmes na palavra, firmes na oração. A maioria dos homens hoje já não valoriza nem aliança, eles nem sabem o que é uma aliança. Parece que dá para contar nos dedos homens que realmente estão firmes no propósito. Eles já absorveram aquele chamado de Deus na vida deles de fazer discípulos, de representar Jesus, de contribuir para o avanço do reino. Por que a gente vê tanta dificuldade nos homens hoje de cumprirem o seu propósito, né, seu destino profético? O senhor vê isso lá na congregação do Senhor, ou só eu vejo aqui, ou é uma realidade lá também? Porque a maioria hoje não são homens de aliança, né? O que é um homem de uma aliança que está cumprindo o seu propósito? O que o senhor tem para dizer para esses homens aí, para nós? Eu poderia fechar da forma como abrimos. A razão da inconstância é a falta da maturidade. Nós precisamos... Jesus lidou com situações assim, pessoas que o abandonaram. Hoje nós vivemos a época do descartável, né? Eu ouço muito isso até do apóstolo Renan. Vivemos a época do descartável, né? Não tá bom aqui, pastor não tá legal, eu troco, vou para outro pastor. Casamento não tá legal, eu largo e vou para outro casamento. Então, por essa realidade desse tempo, muitos homens não têm conseguido discernir qual é o seu propósito de vida. E a pessoa que ele não consegue descobrir o seu propósito, ele escorrega em qualquer proposta. Ele não consegue ter satisfação na sua vida. Você tem certeza que você, como pastor, conhece muitas pessoas que elas já estão há muito tempo caminhando na igreja, mas eles não conseguem progredir. Eles não conseguem desenvolver uma maturidade. Eles não conseguem romper a fase do leite. Paulo, ele disse assim: quando eu era menino, eu pensava como menino, agia como menino, falava como menino. A nossa forma de pensar, agir e falar demonstra o quão maduro nós somos. Então, para você ser uma pessoa frutífera, você precisa estar ligado na videira. E você só pode estar ligado na videira quando você entende que você não vai progredir na vida se você estiver distante do seu propósito. Então, você precisa entender. O homem de hoje, ele precisa entender e ele precisa ser constante. Ele precisa ser maduro. Ele precisa alcançar a maturidade. Ele precisa viver em busca. Concluindo aqui dentro do que o Senhor abriu, quando Davi disse aquilo para Salomão, Salomão, ele tinha um grande desafio pela frente. Sim. Assim como cada homem terá daqui por diante, depois dessa pandemia, são grandes os desafios, são guerras que nós viveremos, e nós precisaremos desenvolver maturidade, a maturidade para lidar com essas situações. Então, a falta da constância, pastor, eu fecho, o Senhor me permite, como nós abrimos, buscar a maturidade. Deus confia coisas nobres nas mãos de homens. Deus nunca vai dar. Então, tem pessoas que falam assim: por que tem pessoas que chegam na igreja e têm oportunidade? Por que tem pessoas que são promovidas no serviço e eu não sou? Exatamente porque você não entendeu o quanto você precisa ainda amadurecer. Então, pastor, é possível ser firme. Com certeza. É possível ser constante, pastor. Sem dúvidas. É possível, né? É possível. É possível, gente. Porque essa é uma realidade. Se não fosse possível, não estaria essa exortação bíblica para nós. Sede firmes, sede constantes, sempre abundantes na obra do Senhor. E nós, mais do que nunca, nos dias de hoje, nós precisamos de homens
firmes, homens constantes. E está aqui mais uma exortação bíblica, aqui mais uma exortação, mais um profeta dizendo para você: é possível, querido, é possível você viver o seu destino profético, você exercer o seu propósito de Deus na sua vida, em nome de Jesus, né? E essa maturidade que eu acho que mais tatuou a minha alma hoje aqui na nossa conversa foi essa urgência da maturidade, né? Não há mais tempo a perder. Esperar mais o quê? Então precisamos amadurecer rápido, porque temos muita coisa pela frente ainda, né, pastor? Eu creio que a gente tem muita coisa para viver, muita coisa para conquistar, né? O reino precisa avançar e Deus conta conosco. Exatamente. Eu acredito, pastor, que essa palavra, essa live, esse culto, esse momento que estamos aqui, ele vai resultar na vida de muitas pessoas que estão acompanhando e que irão acompanhar, assistir depois. Paulo, ele disse assim a Timóteo: aquilo que de mim recebeste, confira a homens fiéis, a homens maduros. É difícil encontrar homens maduros para a gente transferir aquilo que temos recebido de Deus. Mas há uma urgência nesse tempo da maturidade. Você ser homem, você não tem mais tempo para poder viver por aí desanimado, para você ficar oscilando, hoje vou, amanhã eu não vou, não. Deus quer que você venha romper, porque grandes coisas Ele tem para sua vida. Ele tem coisas nobres para entregar nas suas mãos e fazer de você um grande líder dentro da sua família, um pai de orgulho, um marido exemplar. Hoje eu posso testemunhar aqui, minha esposa me deu um presente. Eita! Nós fomos hoje. Olha. E ela comprou um presente para mim e eu falei assim: você está investindo muito forte na minha vida. E nós temos, pastor, vamos caminhar para 20 anos agora. Glória a Deus, casamos, pastor. Glória a ela Deus. Com 15 e eu com 17. Eita! Estamos chegando a 20 anos e eu posso dizer que nós estamos vivendo a melhor fase da nossa vida hoje. Amém. Ela está aí nos acompanhando, estamos vivendo. Cada dia mais eu tenho estado junto com os meus filhos. Deus tem me dado a oportunidade de viver dentro da minha casa momentos preciosos com meus filhos, com a minha família. Então tudo é a questão de como você enxerga o momento, como você discerne o momento. O homem único hoje, ele precisa ter discernimento do tempo, para que você possa se mover com discernimento dentro desse tempo, para que você não perca o seu propósito. E aquele que for firme no seu propósito, o Senhor o abençoará, como disse em Isaías 26. Então, que você possa desfrutar desse tempo dentro da sua família, que você absorva as palavras, as instruções, as lições que foram aqui expressadas, para que você seja alguém melhor e seja um motivo de alegria dentro da sua casa, dentro da sua igreja, dentro do seu ambiente de trabalho, dentro de todas as esferas que você tiver. A igreja só tem a ganhar com homens maduros, né, pastor? Sem dúvidas. E pode ter certeza, querido, em se tratando de igreja, em se tratando de ministério pastoral, acho que uma das maiores carências que nós temos é encontrar pessoas maduras que é para que a gente possa realmente transferir para eles, né, compartilhar com eles. Essa passagem que o pastor comentou de Paulo escrevendo a Timóteo, né, para compartilhar, transferir para outras pessoas, para homens fiéis, maduros. E tem sido um desafio para nós hoje encontrarmos homens assim na igreja, né? Temos, mas poderíamos ter mais. Então é um tempo de amadurecimento, né? E o pastor falou de presente, que a esposa deu um presente. E aqui vai né? A minha também comprou um presente, só que está escondido, só vai me entregar dia 12 agora. Dia dos namorados, a gente pretende fazer uma live aí, né? Dia 12, fazer uma live para o dia dos namorados. Mas eu também comprei um presente para ela, mas está escondido também. Então só vai tudo será revelado no dia 12 aí, em nome de Jesus. Aprenda aí com a experiência. Nós temos que investir. Muitos casais perdem isso, né, pastor? O tempo passa e né, eu tenho buscado investir no meu relacionamento, porque se o homem não estiver bem no seu casamento, irmão, ele não vai bem em área nenhuma. Então, que você invista na sua família e invista agora. Não espere amanhã, invista, o tempo é agora. E eu quero abrir aqui um parênteses que eu não poderia deixar passar em branco, né, em falar em família, compartilhar para todos que estão nos ouvindo, que, pastor, posso dizer hoje que eu estou vivendo a melhor fase da minha vida. Nunca fui tão feliz como nesse tempo, né? E
isso tudo que a gente está falando aqui, assim, eu tenho tido a oportunidade de viver, né? Exercer o sacerdócio dentro da minha casa, né? E ver isso se cumprindo na minha família, né? Ver o crescimento da minha esposa, ver Deus já tocando nos meus filhos. Então é algo sobrenatural. Então eu gostaria de terminar essa live hoje aqui deixando uma última pergunta para o pastor. Tinha falado que era a última, mas era a penúltima, né? Essa aqui que é a última, na verdade, né? O que o senhor acha que Deus quer dos homens, né? O que a gente poderia terminar assim, dizendo assim, o que Deus quer do homem? O que Deus espera do homem, na verdade, né, para esse tempo, né? E a gente termina e logo após, então, o pastor vai estar orando por nós, nos abençoando. E já lembrando aqui que amanhã nós temos a Quinta Profética. Temos também um pregador internacional que vai pregar amanhã, né? Tá presente aqui entre nós. É um pregador internacional que vai pregar amanhã para nós. Porque o pastor também precisa de alívio, também precisa de pessoas para compartilhar a carga, né? Não, né? Precisa delegar também. O pastor tem que aprender a delegar também. Então, amanhã nós temos a nossa Quinta Profética, amanhã às 20 horas, né? Domingo também, discipulado pastoral às 9 da manhã. E o culto à noite, aquele culto que você já conhece. Pastor, o que Deus quer do homem, afinal de contas? Eu vou resumir uma palavra: a humildade, porque a humildade, ela é a chave do crescimento. O homem vai crescer na proporção da sua humildade. Deus procura homens humildes. O homem tem muito dessa questão do orgulho, e o orgulho nos priva de desfrutar de muitas coisas. Existem pessoas que sofrem e perdem tudo que conquistou ao longo de muito tempo por causa do orgulho. Deus espera um homem humilde para reconhecer que precisa melhorar. E é por isso que Deus marcou esse momento aqui, porque Ele espera um homem humilde e que tenha vontade de ser diferente, vontade de liderar pelo exemplo. O tempo que Deus separou, o que Deus quer nesse tempo é homens que sejam humildes, equilibrados, que discernam essa questão do cuidado familiar, que se dediquem a isso. É o que Deus está esperando nesse tempo, de homens que honrem suas famílias. Uau, glória a Deus. Esperamos que você tenha recebido isso daí em nome de Jesus, essa noite profética para nós homens. E eu gostaria de pedir ao pastor então que orasse por nós, orasse pelas famílias que estão nos assistindo, que vão nos assistir, e que realmente os propósitos de Deus para nós homens, né, de forma específica, se cumpram assim em plenitude, pastor. Que realmente Deus levante homens como sacerdotes, profetas, né, os provedores ali, os cuidadores dos seus lares, né? Ore por nós, pastor, ore para todos que estão nos assistindo, né? Ore por nós. Amém. Nós vamos orar, mas eu queria mais uma vez agradecer. Tem sido muito bom caminhar junto do Senhor na associação, estarmos aliançados. Essa noite aqui, ela tem uma significância muito elevada para a minha vida. Eu estou muito feliz e quero agradecer o carinho de todos que estão aí, dos irmãos da equipe aqui que nos receberam aqui. Que Deus abençoe cada vez mais seu ministério, sua família, abençoe cada vez mais essa igreja, a Igreja Batista Getsemane. E eu quero dizer que eu estou aqui para servi-los sempre que for preciso. O meu prazer é servir a Igreja de Cristo. Esquecer um dos maiores privilégios que um homem pode ter, servir a noiva de Cristo. Estou muito feliz, Deus abençoe. E vamos orar. Vamos, pastor. Orar. Você feche seus olhos aí, coloque a mão no seu coração, que Deus venha selar cada palavra no seu coração, para que você venha crescer, para que você venha frutificar e que os seus frutos glorifiquem a Deus. Pai, te louvamos, bendizemos o teu nome, Senhor, por tudo que tu és, pela tua soberania, pela tua grandeza, Senhor. Senhor, nós queremos manifestar a nossa gratidão por esta noite, por esta live, pelo Senhor nesse tempo de isolamento, nos oferecer um recurso tão precioso que é a internet, para que pudéssemos, meu Deus, abençoar as pessoas no conforto de suas casas. Eu quero te louvar, meu Deus, por esse tempo precioso que o Senhor tem nos dado, a oportunidade de desfrutar de experiências tremendas, ó Deus. Eu quero entregar de uma forma muito especial, não só o pastor Gilber, meu pai, o sacerdote dessa casa, mas também cada homem que está aí conosco, cada família, meu Deus, que o Senhor venha, meu pai, restaurar o sacerdócio em cada lar,
Que, meu Pai, o Senhor venha, meu Pai, encontrar homens separados, consagrados, homens, meu Deus, humildes, meu Pai, para receber a instrução, meu Deus, porque Salomão foi humilde em receber a instrução do seu pai. Meu Deus, que esses homens recebam a instrução, que eles possam, meu Deus, buscar e alcançar a maturidade, Senhor, e que os frutos venham. Eu tenho certeza que o Senhor, meu Pai, levantará um exército, meu Pai, após essa pandemia. Nós teremos uma igreja mais fervorosa. Eu tenho certeza que o teu reino virá sobre a terra. Eu tenho certeza, meu Pai, que o teu nome será, meu Pai, glorificado. A tua palavra, meu Deus, será proclamada por toda a terra. Senhor, então nós te agradecemos, te oramos, meu Deus, e pedimos a tua bênção sobre todos, em nome de Jesus. Amém. Amém. E amém. Deus abençoe a sua vida. Pastor, toda semente que o Senhor semeou em nossos corações aqui, Deus lhe retribua 10 vezes mais. E foi um prazer recebê-lo aqui. E mais uma vez, só reafirmando, Pastor Rodrigo tem sido uma surpresa para nós, pelo menos para a minha vida, um presente para nós da EC, né? A dedicação dele, a aliança, o companheirismo dele, a dedicação tem sido realmente um bálsamo para nós ali na EC ali. E amanhã a gente vai lá estar lá junto, lá na torre de oração. Muito obrigado, pastor. Deus abençoe o senhor, sua família, seu ministério, em nome de Jesus. Amém.